Amém? Eu quero saudar a todos, os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube, a todos a paz do Senhor. Nós vamos colocar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. João capítulo 2, a partir do primeiro versículo. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Podem sentar, irmãos. As pessoas que leem a Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, percebem que o Evangelho de João é um pouquinho diferente dos três primeiros evangelhos, não é? O Evangelho de Marcos, alguns dizem que na verdade o Evangelho não é de Marcos, porque Marcos era um escriba e era um jovem que andava muito com Pedro. Por isso que alguns até diziam que o Evangelho de Marcos devia ser chamado Evangelho de Pedro, porque foi Pedro que ditou para Marcos o que ele escreveu. Ele é menor porque Marcos era muito culto. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, endereçado aos romanos. O segundo foi de Mateus, escrito para os judeus. O terceiro, escrito por Lucas, muito culto, escrito aos gregos. E o último foi o de João, escrito a todos os gentios. Os três primeiros evangelhos, por serem parecidos, são chamados sinóticos. O evangelho de João, ele é um pouquinho diferente. Mas algumas coisas interessantes sobre o evangelho de João que eu queria conversar com vocês essa noite. E esse João aqui é o mesmo João do Apocalipse. Todos conhecem a história, aquilo que está no livro de Apocalipse. E esse João, apóstolo aqui, era o mais jovem dos 12. Ele era muito jovem. A Bíblia diz que ele era amado de Jesus. E esse relato das bodas de Caná, esse relato não está nos três primeiros evangelhos. Só quem relata isso é João. E um dia eu ouvi um pastor, e eu fiquei muito triste com a colocação desse pastor na mídia. Ele disse que Jesus cometeu um ato falho. Eu falei: puxa, Jesus cometeu uma falha? E se a falha de Jesus foi fazer o primeiro milagre numa festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus devia ser a ressurreição de Lázaro. Eu fiquei com pena do pastor, que é um pastor que não tem nada daquilo que o Espírito Santo pode revelar. As bodas de Caná da Galileia é a maior profecia da igreja. Ela está sim bem colocada no início do livro de João, porque é o relato do nascimento da igreja até o seu desfecho com a chegada do noivo, que é o arrebatamento. É uma festa de casamento. Olha que coisa interessante, e vocês vão começar a entender. Caná era chamada Caná da Galileia dos gentios. Interessante, não é?
A igreja que Jesus cria é gentílica, porque os judeus rejeitaram Jesus. Outra coisa, era uma festa de casamento e começou ao terceiro dia. Esse terceiro dia, na Bíblia, tem um impacto muito grande. Nada na Bíblia é sem sentido. Querem ver? Vocês leem a Bíblia, vocês vão ver a ênfase que a Bíblia dá ao terceiro dia. Vocês já perceberam? Vejam, Abraão foi sacrificar o seu filho, e a distância da casa de Abraão até o monte do sacrifício, 3 dias. Quando Abraão viu o lugar, o menino Isaque perguntou a ele: está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? E era ele que ia morrer, o menino. E Abraão disse para o filho: Deus proverá. João, quando encerra o último período do Velho Testamento, aponta para ele assim: ele é o cordeiro. Resposta à pergunta de Isaque lá no Velho Testamento: ele é o cordeiro. Jonas ficou quantos dias no ventre do peixe? Moisés subiu ao monte, Deus aparece a Moisés no terceiro dia. Israel para as margens do Jordão e Deus fala com Moisés: espera aqui 3 dias. O ministério de Jesus foi 3 anos. Jesus morre e ressuscita no terceiro dia. O terceiro dia é emblemático para nós. Por quê que é emblemático para nós? Porque foi a grande mensagem da primeira igreja. Foi o terceiro dia. Ele está vivo. Jesus está vivo. Foi a primeira igreja. E quando João relata as bodas de Caná, ele está escrevendo o início de uma festa de casamento. Nós estamos numa festa de casamento, só que nós estamos num momento onde está quase na hora da chegada do noivo. Esses dias, eu não gosto de ver televisão, porque às vezes eu fico com raiva, né? Mas eu vejo YouTube. Na televisão eu já não vejo há muito tempo, mas aí esses dias apareceu um negócio lá das Olimpíadas, e mostraram um negócio lá, e os cristãos tudo revoltados lá, e não sei o que lá. Então, gente, o cristianismo é uma decadência total. Aquilo que eles fazem lá, o deboche que eles fazem, o lixo que eles falam a respeito do cristianismo, isso não tem nada a ver para nós. Por quê? Porque para eles Jesus está morto. Para nós não, para nós ele está vivo. Há um segredo, não temos nada com ele. Não adianta ficar criticando o mundo está posto no maligno, não tenho dúvida disso. Nós temos que entender que o terceiro dia das bodas de Caná, chegou um momento na festa que Maria olhou para ele e disse assim: ó, o vinho acabou. O que está acontecendo aí fora é que o vinho acabou. Por que que o vinho acabou? Por quê? Porque o Espírito Santo parou de operar. Mas o Espírito Santo parou de operar, mas o vinho que tinha lá no início tinha, mas o vinho agora está melhor. Sabe por quê? Porque é um milagre. Toda vez que Jesus está presente, o vinho é melhor, a bênção do Espírito é melhor. Aquilo que aconteceu no Pentecostes foi maravilhoso, mas Deus tem feito a mesma coisa hoje, e de maneira maior ainda. Nós estamos numa festa. A festa começou lá, no terceiro dia. Que mensagem difícil a daquele povo, hein? Vocês imaginam? Eles pregaram que Jesus estava vivo, quando todo mundo em Jerusalém viu ele ser morto. E Jesus não apareceu a ninguém daquele povo, só apareceu à igreja. Como é que eles podiam crer que Jesus estava vivo?
mas o vinho foi derramado. Eles sentiram a operação do Espírito Santo e Jesus se revelou a ele. Naquele tempo, Paulo também viveu em Jerusalém, foi educado lá junto a Gamaliel, mas ele também achava que Jesus estava morto. Mas Jesus se revela a ele no caminho de Damasco, como se revela a você hoje aqui. Jesus está vivo. Esses dias, há um tempo atrás, eu recebi uma visita lá no meu consultório de uns pastores, servos de Deus. E eles empolgados, tal. Eles iam uma vigília de 31 para 1º. Amadeu, nós estamos com um grupo, nós vamos fazer uma vigília lá no Sinai. 31 para 1º, nós vamos passar a vigília lá no Monte Sinai. Você vai para onde? Eu digo, eu vou para o Monte Jaburuna, porque tem um monte aqui, a gente reúne as igrejas todas daqui, mas tudo é monte e tal, tudo bem, não é? Porque Jesus não está sepultado lá em Jerusalém, não. Jesus está vivo e ele está aqui hoje, sabiam? Esse é o 3º dia. As pessoas às vezes gostam de coisas, não sou contra isso não, gosta de história, gosta daquelas coisas, não tem problema disso não, mas nós temos que entender que a água foi transformada em vinho. A água foi transformada em vinho. Esse é o milagre dessa hora. E às vezes você fica vendo, aí você fica preocupado, olha para o mundo, olha para o que está acontecendo com o mundo, tanta coisa acontecendo, é verdade. Mas a igreja, a última igreja também tem uma mensagem. A primeira igreja teve uma mensagem: Jesus está vivo, pregou, como João mostra aqui. Mas a última igreja tem uma mensagem também: Jesus vai voltar. Ah, mas vocês estão dizendo que vocês são a última igreja? É. A igreja cristã Maranata é a última. Não estou falando isso não. Igreja não são bancos e uma estrutura física. Não, igreja é povo. Mas que povo? Aí eu vou dizer, batizado com o Espírito Santo e que está ouvindo a voz do Espírito Santo, seja onde estiver, isso é povo. Não precisa ser daqui não, pode ser em qualquer lugar. Batizado com o Espírito Santo está falando, está operando, porque nós somos a mesma igreja lá do 1º século, porque o Espírito Santo é o mesmo. E a mensagem da última igreja é: Jesus voltará. E as profecias estão todas aí, mostrando o momento profético que nós estamos vivendo. Alguém tem dúvida? Pode olhar, aí você vai olhar no livro de Apocalipse. João foi um discípulo especial, né? Todos os 12, cada um teve a sua importância. Mas João, vocês estão lembrados de João? João que estava ao pé da cruz, vocês estão lembrados? Quando Jesus estava lá naquele momento lá, levantado, né? Naquele sofrimento, que estava chorando tinha lá as mulheres, né? Maria estava ali, e João. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão chorando? Chora por mim não, chora por aqueles que virão, por que vai acontecer. Estava falando isso, mas ele olhou para João e disse assim: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Ele está falando sobre Maria, a mãe de João, que vai ser a nossa mãe? Não, ele está profetizando a respeito da igreja. Jesus hoje é gerado na vida da igreja fiel e verdadeira. Um dia o Espírito Santo gerou Jesus em você, Jesus nasceu na sua vida. Paulo disse lá no seu tempo: Cristo vive em mim. Cristo vive em você. E quando você diz Jesus vive, você diz: ele vive porque eu sinto ele em mim. E é isso que o Espírito Santo faz na sua vida. Essa é a mensagem da última igreja. Não só dizer que Jesus está vivo, mas dizer que ele voltará. Essa é a mensagem dessa hora, desse momento. E quando esse João aqui, viu Jesus glorificado no arrebatamento lá mostrado no livro de Apocalipse,
Jesus se revela a ele de outra maneira, e ele vê Jesus de uma forma diferente, totalmente diferente desse Jesus que estava aqui, homem. Ele agora vê Jesus glorificado, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra. No capítulo 1, quando Jesus se revela a ele, ele diz o quê? A sua voz é como voz de muitas águas. Aí ele escreve Jesus de uma forma diferente. Meus irmãos, a igreja hoje, e é por isso que a diferença com tudo isso que aí está, é por isso que não nos atinge esses comentários, essas coisas todas, paródias e todas essas coisas que se fala a respeito de cristianismo. Isso não nos atinge, sabe por quê? O nosso Jesus é diferente. O nosso Jesus não é uma figura que se criou, porque Jesus nunca foi pintado, Jesus nunca foi fotografado, ninguém sabia como ele era, ninguém sabia como era seu rosto. Há um povo que define Jesus de uma forma, esse Jesus definido dessa forma está sendo ridicularizado aí, mas o Jesus que nós cremos não. Está descrito aqui no livro de Apocalipse, a sua voz como voz de muitas águas, né? Os seus olhos como tochas, o seu cabelo uma branca lã, suas vestes. Esse é o Jesus glorificado, esse é o que vem arrebatar a sua igreja. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. E ao terceiro dia houve uma festa. A festa começou no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Mas vai chegar um momento onde o Espírito Santo também vai ser tirado junto com a sua igreja. E é isso que fala, né? Chegou um momento, acabou o vinho. É isso aí, ó. Acabou o vinho. As pessoas falam de Jesus de várias formas. Jesus virou uma figura, Jesus virou uma coisa sem sentido. A palavra secularizada é isso mesmo, acabou o vinho. Para nós não, para nós o milagre aconteceu, e o vinho dessa hora é melhor do que o primeiro, porque o Espírito Santo está preparando a sua igreja para esse grande momento.